Mesmo com a inteligência artificial, a ciência que mais tende a crescer é a química. Porque, como foi dito aqui, a química está em praticamente todas as outras. Então, a inteligência artificial está aí. Inclusive, a gente conversava sobre isso no início da abertura lá da Semana de Química do Departamento de Química da Universidade Federal, Maranhão. E eles escolheram, inclusive, esse tema, né? Química e inteligência artificial, para a gente conversar. E me chamaram lá para fazer esse bate-papo, foi muito bom, muitos alunos, né? E assim, a inteligência artificial ela não veio para substituir as pessoas, de jeito nenhum. Na verdade, é uma grande ferramenta que nós temos e não podemos negligenciar, né? E para a química é fundamental. Então, sem dúvida nenhuma, por meio da química, o sistema CFQ, CRQs, consegue sim desenvolver demais esse país, em todos os aspectos. Uma outra diretriz que eu peguei e anotei aqui, ofertar à sociedade, e esse aqui para mim é fundamental. Eu mesmo, em muitos pareceres que eu fiz, eu fazia questão de escrever algo nesse sentido, né? Porque às vezes algumas pessoas acham que o papel do conselho é só cobrar a anuidade do profissional ou multar empresas, e na verdade não é essa, né? O papel do conselho, essa diretriz aqui diz muito isso, né? Ofertar à sociedade bons produtos e bons serviços dentro da infinidade de possibilidades técnicas oferecidas pela química no dia a dia, né? Na verdade, como a própria colega aqui, cerimonialista, falou, a química está em tudo. Ela deu o exemplo dela aqui mesmo: perfume, batom, os adereços, esmalte, o tecido da tua roupa, o material do teu óculos, enfim, né? Agora imagina tu usares um batom, que é um cosmético extremamente importante, porque a pessoa põe no lábio e quase que dentro da boca, né? Se a gente não tem uma certificação, ou se não tem um profissional responsável, se não tem uma fiscalização, né, por trás disso. A água que nós bebemos, enfim. Então, quando o conselho vai lá, fiscaliza uma empresa que tem alguma coisa errada, né, ou empresa ou profissional, e autua, primeiro, que o conselho não multa, o conselho autua, dá 15 dias para a pessoa regularizar ou se defender. Caso não faça uma coisa ou outra, aí sim é que vem as penalidades da lei, mas o objetivo é regularizar, né? Então, é mais ou menos sobre essa ótica que eu vou querer fazer essa nossa conversa aqui, tá? É importante a gente lembrar também da história, né? Como já foi dito, o 18 de junho de 1956 é exatamente a data de promulgação da lei, que a gente chama Lei da Química, né? Embora a Resolução 41 do Conselho Federal, que institui o dia 18 de junho como Dia do Químico, Dia do Profissional da Química, ela é de 1976, né? Então, ano que vem, professor Ribamar, a gente precisa pensar nisso, né? O Conselho, ano que vem, são 60 anos da lei, e são 40 anos, 70, né? E são 40, porque de 70 para cá vai dar o quê? 40, 50? Da comemoração da Resolução 41, que ela está sendo pegada de janeiro de 1976. A gente tem que pensar um pouquinho nisso. Mas antes disso, até anotei aqui esses decretos para não me perder. Há 91 anos, em 1934, o decreto 24693, ele aí sim talvez seja um dos primeiros marcos, porque ele reconhece como profissional da química os portadores de diplomas de graduação de químico industrial, de químico industrial agrícola e de engenheiro químico. Então, era basicamente esse o papel que aquele decreto fez. Em 1943, com a CLT, o Decreto-Lei 54/52, aí a profissão de química ela é regulamentada, né? A consolidação das leis trabalhistas reconhece a profissão da química e institui a fiscalização, não ainda no sistema que nós temos hoje, mas dentro de um ministério, o papel lá do fiscal, né, fiscalizar essa profissão. E já dá as primeiras diretrizes. Em 56, vem a Lei 2.800, aí sim ela cria o sistema como é hoje, cria o Conselho Federal, com todas as suas atribuições, cria os conselhos estaduais, com todas as atribuições, né? E aí, então, a gente tem a data, né, que a gente comemora hoje.
Em a resolução normativa 84, né, de 30 de maio, poucos dias aí, né, de 1985, portanto, há 40 anos, essa resolução 84, ela cria o CRQ 11. Portanto, nós esse ano, o Conselho Regional de Química do Maranhão completa 40 anos, e essa festa aqui também é em alusão a isso, de 1985, tá? Já falei da resolução 41, né, que é de 76, e o Conselho, na verdade o sistema, pelo que eu percebo, a gente chama sistema englobando o CFQ e os CRQs, né? Eu acredito que ele começou a se organizar, conseguiu se organizar muito bem ao longo dos anos. E em muitos estados, as regionais conseguiram entender o papel, né, o seu papel, e desenvolveram bem. E o Maranhão é um desses, né? O Conselho do Maranhão é sim uma referência, o professor Ibamar pode falar isso. A gente conversa com pessoas de outros estados, eles têm esse reconhecimento, né? Então, parabéns. O primeiro presidente foi exatamente o professor Ibamar Oliveira, né? Depois, o saudoso professor Ivo Anselmo, professor de Química competentíssimo, faleceu inclusive como presidente, né, desse conselho, no seu 2º ano. E depois veio o colega Ibamar Cabral, que é quem está aí até hoje tocando isso, né? E a gente sabe que o conselho cresceu muito. Atualmente são mais de 2.300 profissionais registrados no conselho, no estado do Maranhão, né? São muitas empresas, são muitas fiscalizações, né? Quando a gente faz uma média, é como se a gente tivesse 3 fiscalizações a cada 2 dias no nosso estado, né? E essas fiscalizações é exatamente o que garante. Primeiro, garante os produtos e serviços de qualidade para a sociedade, que eu acho que é o que mais importa, né? Mas garante, sobretudo, que quem esteja atuando na área da química seja efetivamente profissional da química, inclusive devidamente registrado no Conselho, como a lei exige, né? Então, é o que a fiscalização tem conseguido, tá? Como na fala que tem, uma das propostas que vieram foi a atuação do químico, né, no setor público. Como tem que a atuação do químico, eu vou fazer questão rapidamente, todos aqui conhecemos, mas eu vou fazer questão de ler rapidamente, as atribuições do químico, aquelas que estão lá na RN 36, que todos os conselheiros conhecem muito bem. E aí eu gostaria de parar em algumas delas para, como eu falei, com esse olhar aí de conselheiro que eu passei esses anos, e principalmente a experiência de relatar alguns processos e de também participar das discussões da relatoria de muitos colegas, né, a gente mostrar como esse papel é importante e como o Conselho tem garantido, inclusive, espaço para o profissional da química e no mundo do trabalho. Então, daquelas 16 atribuições, a primeira que está lá é direção, supervisão e responsabilidade técnica. Essa responsabilidade técnica aí, sem dúvida, é o carro-chefe, né? Assessoria, consultoria e comercialização, obviamente ligadas à química. Perícia, serviços técnicos e laudos. Os químicos fazem isso quando dizem respeito à nossa área. Magistério, né? A lei fala em professor. Pelo que eu compreendo, não temos ainda algo muito bem resolvido nas nossas normativas, né? Muitas discussões fizemos, e boas discussões, dentro do CRQ 11 ao longo desses anos, mas a gente meio que não tem ainda uma diretriz muito bem fundamentada. Mas o que eu acho, assim, porque para onde tende, todo professor precisa de química, né? Precisa se registrar, é obrigatório se registre no conselho. Essa resposta a gente não tem ainda com tanta firmeza, né? Mas uma coisa que eu acho que está praticamente cristalizado na cabeça dos conselheiros é o seguinte: se o professor de química forma químico, forma profissional da química, esses devem sim se registrar, né? Então, eu sou professor do Instituto Federal do Maranhão, né, lá do curso técnico em química, das graduações de química, das pós-graduações de química, ou seja, eu formo químicos aí para o trabalho, então eu devo me registrar. Alguém é professor do ensino fundamental? Talvez não. Do ensino médio?
né, no ensino médio regular, talvez não. Mas assim, quem forma químico, isso aí eu acredito que seja uma tendência. E não é só na química isso, né? Se a gente for ver, por exemplo, no próprio direito, é preciso estar inscrito na OAB para ser professor de uma faculdade de direito? Não. Mas toda disciplina que ela está mais relacionada à prática, essa sim só pode ministrar aquelas disciplinas quem é aprovado, até a questão da prova, né? Quem é aprovado na OAB e devidamente registrado, ou seja, quem é advogado. Porque o advogado é o que é bacharel em direito, que passou no exame da ordem e que tem aquela carteirinha lá, está com a anuidade em dia, enfim, né? Então, essa questão do magistério, eu acredito que é algo que os próprios conselhos ainda vão se debruçar sobre isso em algum momento. Desempenho de cargos e funções técnicas na área da química, pesquisa e desenvolvimento, isso aqui é importantíssimo. Como eu falei, a química é a ciência que mais cresce no mundo. E a química é sempre a mesma, né? Inclusive, eu me lembro de um congresso de química da ABQ de 1997, foi em Natal. O tema desse congresso, em 97, estava perto de 99, que era a virada do século. O tema desse congresso foi a química do novo milênio. Era o tema lá. E eu me lembro que ele me chamou muita atenção. O palestrante, não me lembro quem era, ele fez uma coisa interessante, porque em 97 foi 97. Em 96 foi quando foi oficializada a mais nova forma alotrópica do carbono, o Buckminster Fullerene, né, o C60, o futeboleno, como queiram chamar, os fullerenos. E é algo extremamente revolucionário, é um material promissor demais, até hoje é muito caro. Mas para se descobrir aquilo lá, o cara pegou um arco voltaico, que é algo extremamente rudimentar, e trabalhou ali com grafite, que é a forma mais simples do carbono, isso muito de antes de Cristo, já se tem registro disso, né? Então, estava inclusive nessa fala que eu estava tendo, eu lembrei isso antes de ontem lá na UFMA, porque a gente está falando de um novo momento, de inteligência artificial, inovação, mas a química do século XXI é a mesma do século XX, do século XIX, né? Então isso a gente tem que estar atento. Agora, a pesquisa na química evolui muito e muito rapidamente. E com o modelo de inteligência artificial que você tem hoje, não tenha dúvida de que essa evolução vai continuar a passos largos. Então, para eu fazer pesquisa e desenvolvimento na área de química, obviamente, né, eu sou um profissional da química. Análises químicas, de um modo geral, a química analítica hoje é extremamente desenvolvida. Hoje nós temos equipamentos que, com uma gota de um material, de uma amostra, se faz infinitas análises. Se descobre o que tem ali no espectro, né? E olha que a gente faz uma análise ali, se interessa por 3, 4, 5, 10 substâncias, e ali tem talvez centenas que a gente deixa passar. E eu acredito também que a inteligência artificial vai ajudar muito nisso aí. Porque o que a inteligência artificial consegue, lógico, a inteligência artificial ela precisa ser treinada por alguém que conhece, que é o papel do químico, né? Mas assim, se eu pegar uma única amostra para analisar tudo que tem ali e querer realmente, não, eu vou otimizar minhas análises, eu vou realmente descobrir tudo que tem nessa amostra, talvez eu levaria a minha vida inteira e mais algumas, né? E a inteligência artificial, se tiver bem os dados bem treinados, ela faz isso em segundos, né? O computador quântico que está vindo aí já é uma realidade, algumas empresas já têm isso, já praticamente funcionando, a título de pesquisa, né? Existe, isso aí é dado já divulgado. Tem contagens de tempo que dizem assim, quanto tempo o computador mais moderno que nós temos hoje levaria para me dar essa resposta? Aí o cara vai dizer assim, sei lá, não sei quantos bilhões de anos, ou seja, mais do que a idade da Terra. Ora, significa dizer que é impossível, não faz. E um computador quântico faria isso em quanto tempo? Em alguns segundos, né? Porque o computador que nós temos hoje é um binário lá, 0 ou 1. São os dois lados da moeda, ou é cara ou coroa, né? O computador quântico não. Ele vê a cara e a coroa, mas ele vê a moeda em todos os ângulos que a gente puder imaginar. 1 grau de inclinação, 2, 3, 4, e vê de um lado e do outro, para cima, para baixo, direita, esquerda. Ou seja, é algo, né, que a gente não sabe. Na verdade, os caras dizem assim, o computador quântico vai obter resposta para perguntas que sequer existem ainda, né? E não tenho dúvida disso. Por isso que a pesquisa, desenvolvimento, análise química, isso é muito importante.
produção, tratamento de resíduo, né? Isso é importantíssimo, essa parte ambiental, essa parte de sustentabilidade é um papel importantíssimo da nossa profissão, e a inteligência artificial vai melhorar muito isso, porque evita resíduos, nós vamos ter cada vez menos geração de resíduo, cada vez materiais otimizados, em quantidades adequadas, enfim. Operação, manutenção de equipamentos. O 10º, controle de operações e processos. Pesquisa e desenvolvimento de processos industriais, aqui mais específico. Execução de projetos e processamento. O 13º, estudo de viabilidade técnica e econômica na área da química. Projetos e especificações de equipamentos, já mais para o engenheiro químico, né? Fiscalização e montagem de equipamentos também. Condução de equipe de montagem e de manutenção. Aqui são 16, a gente conhece esses 16. Até o 13º, químico industrial faz. Até o 7º, químico bacharel, químico licenciado consegue. O engenheiro químico, todos, os 16. Os técnicos, ele faz aqui do 5º ao 9º e com alguma formação específica consegue fazer no 1º e o 10º. Nesse aqui a gente trabalha bem. A propósito do engenheiro químico, né? Essa é outra discussão que a gente tem muito. Engenheiro químico é um profissional da química ou é um profissional da engenharia? Ele é um profissional das duas coisas, é um engenheiro químico, né? O engenheiro químico, ele deve registrar-se no CREA ou no CRQ, ou nos dois, né? Isso aí também eu acho que é um entendimento que hoje já está tranquilo, está cristalizado. A questão é o seguinte: se o engenheiro químico estiver atuando na área da química, ele é obrigado a se registrar no sistema aqui da química. Não interessa se ele já está registrado lá no outro, né? Isso aí é algo que já está... Se ele não atua na área da química, tudo bem, ele pode ficar só no Conselho de Engenharia. Isso eu acho que é algo também que a gente já tem bem resolvido, pelo menos no Conselho do Maranhão, né? De onde eu sou. Aí eu destaquei aqui o item 1, porque o item 1 fala de responsabilidade técnica, eu falei que é um carro-chefe. É muito comum a nossa fiscalização bater no local de trabalho e ter lá pessoas desenvolvendo alguma atividade da área da química e não ser um químico, né? Naquilo ali, aquela atividade precisa de alguém como responsável técnico da área da química. Esse alguém precisa ser um profissional da química e, inclusive, devidamente registrado no Conselho, que é exatamente a instituição que fiscaliza. Isso aí é muito comum não ter, né? E aí é nesse momento que o Conselho atua, com seu papel mesmo, com seu poder de polícia, como a lei fala, né? Com seu poder de fiscalização, inclusive de autuação, se for preciso, tá? E quando o Conselho faz isso, é exatamente para garantir produtos e serviços de qualidade para a sociedade. Tem alguns exemplos que eu gosto de falar, inclusive já escrevi muitos em alguns pareceres, que ia dizer o seguinte: olha, se a ponte cai, ou estava caindo, e o CREA não viu, na hora que cair, aí a gente vai lembrar do CREA. Agora, se o CREA autua uma empresa que está construindo a ponte, sem ter engenheiro responsável, ou sem ter engenheiro da área de pontes, aí o CREA não deve fazer isso. Então é algo parecido com isso, né? Ou a gente vai... tem aqui vou vindo para a parte da água, né? Poço tubular, né? Nós relatamos muitos processos que às vezes são, por exemplo, de um posto de gasolina. Posto de gasolina precisa se registrar no Conselho de Química? Não. Ele não é uma empresa que o papel final dela tem atividade da química. Não, ela apenas comercializa o combustível. Agora, um posto de gasolina que ele funciona praticamente como um hotel para dezenas, centenas de caminhoneiros. Ele tem do lado lá um shopping com dezenas de lojas, inclusive restaurantes. Aí ele vai lá e perfura um poço, e a água desse poço abastece toda essa rede. Bem aí, não é que a empresa tem que se registrar no Conselho de Química, mas ali precisa de um profissional da área da química que se responsabilize pela qualidade daquela água. Tá? Isso aí, no nosso Conselho aparece muito, né, porque os fiscais realmente ficam de olho nisso, e
praticamente em todas as situações, o conselho acaba convencendo lá, né? Porque quando a pessoa dessa é autuada e não concorda com o parecer nosso ali, ele pode recorrer ao Conselho Federal. Normalmente, quando recorre, na maioria das vezes perde. E a Ana está aqui, conhece esses dados muito bem, a Ana Lúcia, que é uma grande servidora, uma grande... não é química, mas é uma grande pessoa da área da química do nosso conselho, né, sabe disso. Por vezes e vezes, a gente relatava o processo, aí vinha lá a defesa técnica, muitas vezes feita por advogados, aí a gente dava o nosso parecer, na maioria das vezes indeferindo, porque realmente tinha que... né? E, por vezes, muitas e muitas vezes, as empresas sequer recorriam para o federal, elas já vinham e se registravam, né? Nessa área de água, é muito comum a gente ter, por exemplo, farmacêutico assinando essa análise, né? E o Conselho hoje do Maranhão tem pareceres aí completos mostrando que não pode, né? Por uma simples razão, o simples fato de botar uma gota de cloro ou um pedacinho de hipoclorito de sódio na água, ali já se desencadeiam várias reações químicas controladas, e bem aí, nem farmacêutico, nem biólogo pode atuar. Se vocês pegarem o decreto da química e o decreto, por exemplo, do biólogo, eu acho que a mesma pessoa escreveu os dois, só foram, né? E muitas vezes a diferença está nas reações químicas controladas e nas operações unitárias, que é bem aí que a gente tem usado, e inclusive alguns recorrem até à justiça, mas é muito comum eles perderem por lá também, porque se o parecer está bem fundamentado, o juiz muitas vezes pega os fragmentos lá dos pareceres e coloca para justificar seu processo. Então tudo isso acontece. E quando a gente faz isso, nós não queremos atrapalhar o negócio de ninguém, a questão é, aquelas pessoas que estão ali, tomando daquela água, comendo daquela comida que foi preparada com aquela água, eles precisam ter essa garantia de que aquela água realmente está pronta, inclusive até para tomar banho mesmo, né, que aquela água está apta para o consumo humano. E quem garante isso é o profissional da química. E a gente também, ao mesmo tempo que faz isso, garante mais postos de trabalho para os profissionais da química, tá? Nós tivemos uma situação aqui, não vou dizer o nome da empresa, porque nós estamos aqui no momento festivo, né? Mas nós conseguimos fiscalizar dentro de uma grande empresa que está aqui na ilha de São Luís, um setor dela lá, que tinha simplesmente 30 profissionais atuando. O termo que ele usou lá foi laboratorista, né? Os caras faziam coletas, algumas análises faziam. A gente fez um trabalho ali belíssimo, os nossos fiscais da Química do Maranhão são muito bons também. Inclusive, nós tivemos, são 4 turnos, não sei quantos turnos, pois a fiscal foi em todos esses turnos, inclusive na madrugada, acompanhar o processo. E viu que até tinha alguns químicos responsáveis lá, mas nesse horário de madrugada, né? Então foram 30 profissionais autuados por exercício ilegal da profissão. Imagina o trabalho, são 30 processos diferentes, além do processo da empresa, né? Isso foi tão sério pelo lado da empresa que ela chegou a trazer de volta um profissional, uma profissional técnica responsável, que estava no outro estado, que ela já tinha estado aqui, para vir tocar, acompanhar esse processo. Pediu audiência conosco lá, inclusive até eu que fui, veio com o advogado, e eu falei para eles essa frasezinha bem que, olha, o conselho não tem interesse nenhum em prejudicar ninguém, pelo contrário. A gente quer que seja garantido que essas pessoas estejam seguras. E é o certo aqui. A gente acabou não ficando muito feliz com o final disso aqui, mas o que a gente sabe é que numa fiscalização futura, aquelas pessoas todas, os postos todos eram ocupados por químicos, né? Tem uma outra situação que eu tenho dito, inclusive falei isso lá no conselho no último dia que eu estive, que eu me sinto até assim um pouquinho responsável e um pouquinho de orgulho de ter participado disso junto com meus colegas conselheiros. Gente, tem coisa que acontece que a gente não tem a mínima noção, né? Mas nenhuma empresa, eu até me arrepio quando eu falo isso, nenhuma empresa de hemodiálise do Maranhão tinha um químico responsável, gente. E eu acredito que do Brasil pouquíssimas devam ter. Aí nós fomos descobrindo, a gente sentou lá, Ana, nós vamos fiscalizar todas, porque isso vem inclusive
por um colega nosso que disse, olha, isso é um perigo, essas pessoas já estão debilitadas, fazendo hemodiálise, é uma situação extremamente vulnerável, ainda corre um risco disso, pois nós vamos fiscalizar todas, não me lembro quantas eram, a Ana talvez saiba. Nós fiscalizamos absolutamente todas, e algumas, a gente descobriu até que uma empresa era responsável por várias do Maranhão, a empresa não é daqui do Maranhão. O dono da empresa, não sei de onde, a gente fez uma videoconferência com ele, e ele, muito cheio de argumentos, e eu falei, olha, eu falei essa frasezinha aqui para ele, não. O único papel do conselho é fiscalizar isso. E, no caso da hemodiálise, nós não estamos fiscalizando a hemodiálise em si, nada disso. Nem mesmo a parte da osmose, até isso a gente meio que... Agora é o seguinte, a água que vai entrar lá no equipamento da osmose reversa, ela já tem que estar tratada adequadamente, como exige a lei. E bem aí, eu preciso de um químico. Resultado, a gente tinha, quase que por coincidência, um profissional técnico nessa empresa, e aí ela imediatamente contratou um outro engenheiro químico, e pediu prazo para ir treinando as pessoas. Enfim, eu sei que a gente conseguiu meio que dar uma viravolta nesse estado, e eu acredito que essas pessoas talvez estejam um pouco mais seguras depois desse trabalho do conselho, né? E eu me lembro que esse dono da empresa que a gente fez uma videoconferência, porque ele não estava aqui em São Luís, ele chegou a me dizer o seguinte, professor, mas eu atuo no Brasil inteiro, e o único conselho que está exigindo isso é o do Maranhão. Aí eu falei, não lembro não, eu falei o seguinte, eu não posso responder pelos outros estados, mas aqui nós lhe garantimos, nós estamos lhe mostrando que o que nós estamos fazendo não é ilegal, nem imoral, pelo contrário, é necessário. E ele realmente concordou, e eu acredito que tem aumentado aí o número de profissionais nessa área. Tá? Então, essa parte de responsável técnico, né, desde um simples poço. Eu na minha casa cavei um poço lá, né, fui, pedi a outorga na Secretaria do Meio Ambiente, consegui, peguei uma empresa responsável, fez, tranquilo, estou lá. Para minha família, de repente isso aí não vou precisar contratar um químico, nem mesmo eu. Isso aí a gente pensa de uma análise a cada limpeza, a cada um ano ou dois, tudo bem. Mas a partir do momento que eu me proponho a oferecer água para o consumo humano e para muita gente, inclusive é muito comum no caso dos municípios, né? Nós temos muitos processos que rodam por sistema de abastecimento de água de cidades inteiras, que às vezes não tem lá um responsável técnico. Muitas vezes a própria CAEMA, mas em muitas outras vezes são sistemas de abastecimento de água autônomo mesmo do próprio município. E a gente tem conseguido melhorar muito isso, muito mesmo. Tá? Tem muitos municípios que entendem, né, que compreendem. Inclusive a gente percebeu que, não só para municípios, no caso da água, mas algumas empresas preferiam ser multadas uma vez por ano, que isso aí é mais barato para ele do que contratar um profissional para o ano inteiro, né? Só que a nossa resolução, ela diz que em caso de reincidência, a multa é em dobro. Então, como essa multa está aí, às vezes, dependendo chega ali na faixa de uns 12, 13 mil reais, quando a gente duplica isso, vai lá para 20 e poucos mil, aí já passou a ficar um valor. Tanto que tinha município que nunca recorreu, e depois dessa aplicação do que a lei permite, que é multa em dobro, muitos começaram a vir, muitos contrataram, muitos fizeram concursos para técnicos em química, né? Que aí a questão o que nós queremos é que aquela comunidade receba uma água de qualidade, e atestada por alguém que a lei exige, que é o químico, né? Então, para ver como essa questão da responsabilidade técnica, né, é importante e é o que move muito. O próprio aeroporto de São Luís, a gente meio que por várias vezes fiscalizou, e lá tem um poço, e qualquer pessoa tratava aquela água e oferecia para a gente. Vai lá naquele aeroporto, quantas mil pessoas não passam ali por dia, né? Foi uma briga também bem interessante, mas que eu acredito que eles tenham se regularizado. Então, desde um poço até uma mais alta empresa, né? Nós conseguimos em muitas áreas isso. Inclusive, assim, eu lembro de uma empresa que eu acho que era, não sei se era de tratamento de água, talvez a Ana lembre, que o dono da empresa, ele era um biólogo, ele mesmo assinava. E a defesa é muito bem feita, mas a gente sempre vai. E ele não recorreu para o federal, ele simplesmente contratou um técnico
para ser o responsável técnico lá para a empresa dele. Uma empresa de gás, gente, como é que tem uma empresa de gás industrial, né, que ela recebe o gás, engarrafa em vários formatos e comercializa, e não é uma empresa da área da química, mas também, eu acredito que já registrou, né, ela nem recorreu, na área de fertilizantes, nem se fala, gente, como é que uma indústria de fertilizante não é uma indústria química? Não tem como, qualquer leigo da química vai dizer que é assim, né? Então foram muitos processos, são, né, porque muitos, e aqui no Maranhão tem muito mesmo, muitas empresas e grandes empresas, tanto por conta do próprio agronegócio que tem no Maranhão, como pelo fato de nós estamos do lado de um porto, né, que tanto exporta esses produtos, como também importa matéria-prima e já prepara para mandar para os outros estados. Então o Conselho está sempre atento a isso. Na área ambiental, né, como eu falei, é extremamente importante para a química, inclusive essa empresa que eu falei, esse setor da empresa, não foi a empresa toda, que tinha 30 profissionais exercendo ilegalmente lá a profissão de químico, era no setor ambiental dessa empresa, né? Então, aí nas defesas, às vezes a gente vê coisas que... inclusive a própria empresa, quando coloca lá o que aqueles laboratoristas, os termos que eles criaram, fazem, e ali mesmo a gente pega os elementos, ó, isso aqui é química, isso aqui é química, isso aqui é química, né? E realmente, empresas de gases, como eu falei, os fertilizantes, que são muitos, e a gente vê mas muitos absurdos. O cara diz, não, mas nós não fazemos nada, nós só misturamos, né? Pegamos esse material, misturamos com esse, aí tu vai lá no site do cara, ele está lá se vendendo como sendo a maior produtora e outra, tu pode pedir um fertilizante desse, personalizado, não, eu quero tantos por cento desse aqui, tantos por cento daquele, tantos por cento daquele, né? Mas só que o simples fato de misturar na indústria, naquele tanto, isso é uma operação unitária. Mas eles misturam, peneiram, trituram, passam por um processo de qualidade, obviamente, envasam, armazenam, e aí tu vai estudar o que é operações unitárias, isso tudo está lá no meio, né? Então, e quando a gente faz tudo isso, fiscaliza os postos, fiscaliza as próprias empresas, fiscaliza, nós somos 217 municípios, gente, nesse estado, né? E, se não todos, mas a grande maioria tem, ou na verdade eles negligenciam uma questão tão importante que é o tratamento de água potável, né, para a sua comunidade. Raríssimos os casos em que está tudo arrumadinho, está tudo regular, tu vai fiscalizar no outro ano, está tudo bem. Nós temos inclusive casos de uma empresa, aqui eu posso falar o nome porque não tem como ser diferente, que é de Timon, né? Quem cuida da água de Teresina é uma empresa chamada Águas de Teresina, é a caema deles lá. Quem cuida da cidade de Timon é uma empresa chamada Águas de Timon, só que é a mesma empresa. Então eles acham que o técnico lá de Teresina pode tranquilamente, né? E aí não pode, porque a questão de ser só um rio ali no meio, mas no dia que der uma bronca, o Conselho do Piauí não vai vir fiscalizar lá dentro, do outro lado do rio. Quem vai ser responsabilizado, quem vai ser chamado de negligente, é o Conselho do Maranhão. Então, isso aí foi uma outra briga boa, né, no bom sentido, que se comprou e se conseguiu convencer lá a empresa que ela tinha sim que registrar também, tanto ela se registrar quanto os profissionais do lado daqui, né, gente? Então veja, gente, como a gente fala de cosmético, a gente fala muito de água, o tema aqui foi mais para água, mas se a gente fosse falar aqui da importância da química como ciência, ou do profissional da química, né? Ou a química do nosso organismo, cada um desses dá várias palestras, né? A gente está falando um pouquinho mais de água. Então, por aí, a gente consegue ver a importância dessa ciência, que é a química, e ainda mais a importância desse profissional, que é o profissional da química. Então, nós temos motivo mais do que de sobra para comemorar esse dia de hoje, né? E nos orgulharmos de estarmos nesse mundo, no mundo da química, ou nessa família da química, né? E parabenizar a todos os profissionais
da química. Então, era esse meu recado, me coloco à disposição aí da plateia. Muito obrigado, gente. É como eu falei, né? Estamos vestidos de química o tempo todo. E obrigada pela contribuição, porque eu me vejo